E nesse momento nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. E para nossa reflexão, eu deixo um texto inicial, que está em Esther, livro de Esther, no capítulo 4, no verso 14. Na segunda parte apenas, onde o texto diz assim, Esther no capítulo 4, verso 14. O texto diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Apenas essa parte. Vou ler de novo, eu quero que essa parte do texto fique gravado na nossa mente durante toda a nossa reflexão. Esther, capítulo 4, verso 14, segunda parte. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o Senhor que provê. E quero afirmar aos irmãos, o Senhor proverá. Em Gênesis, no capítulo 22, uma história muito conhecida nossa, onde Deus diz a Abraão para levar então seu filho Isaque, aquele filho que o Senhor havia prometido, que Abraão então levasse ele e oferecesse ele em sacrifício ao Senhor. E Deus então orienta Abraão a como fazer. E no caminho o menino pergunta a Abraão: pai, cadê o cordeiro? E Abraão, lá no verso 14 do capítulo 22, diz essa frase ao menino. Um pouco antes do verso 14, Abraão diz ao menino: o cordeiro o Senhor proverá. E aí sim, no verso 14, ele diz: então colocou Abraão o nome naquele lugar de Jeová Jireh, o Senhor proverá, porque no monte do Senhor se proverá. Um Deus que provê, provisão. Provisão é eu ter aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, isso é provisão. Então, tudo que eu preciso está aqui. Quando você faz uma viagem, quando você vai passear com a sua família, você leva tudo o que precisa, isso é provisão. E a Bíblia, desde Gênesis, traz que o Senhor é o Senhor da provisão. E na leitura bíblica, isso fica muito claro na história do povo de Deus, naquilo que o Senhor quis nos revelar através da sua palavra, a provisão do Senhor. Deus nos entregando tudo aquilo que precisamos. Então, no Gênesis, Deus provê tudo que o homem precisa, quando faz na criação a natureza, os animais e tudo. E nós vemos a mão de Deus, a palavra de Deus, um Deus que conversava com Adão na provisão. E mais adiante na leitura da Bíblia nós continuamos, e aí nós vemos um Deus que aparece a Abraão e faz promessas a ele. Um Deus que, quando o seu povo estava escravo no Egito, aparece a Moisés dizendo: eu vou libertar. E um Deus que comanda tudo e diz a Moisés como fazer: volte ao Egito, eu vou te falar como fazer, já vou te adiantar, Faraó não vai deixar, mas vai acontecer. Nós vemos a voz de Deus presente ali. E aí, no continuar, Israel se torna uma nação, e na leitura bíblica, nós vemos Deus agindo através dos profetas, nas batalhas que o povo teve que enfrentar. Nós vemos Deus muito presente ali com Davi. Nós vemos Deus dizendo como ia acontecer, como agir. E, então, Deus provendo tudo que o povo precisava. E o povo de Deus, mais para frente, é um povo cativo na Babilônia. E nós vemos Deus, a presença de Deus sobre aqueles que estavam ali cativos na Babilônia. Nós vemos Deus de maneira presente como um quarto homem na fornalha.
Deus muito presente, a voz de Deus presente, é o que a Bíblia nos traz, e isso vai nos alimentando a entender quem é esse Deus. É o Deus que provê tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Deus, de maneira ativa, de maneira presente no meio disso tudo, no meio das situações todas, é o Deus que nós vemos ali, nas passagens bíblicas. Então, nós fechamos a Bíblia e vamos sair para o mundo. E vamos trabalhar, vamos comprar, vamos vender, vamos criar filhos, vamos participar das coisas do mundo, vamos ter saúde, vamos ficar doentes, vamos indo. Então, existem momentos na nossa vida que nós precisamos ver esse Deus que provê as coisas. E às vezes, na vida, no cotidiano, seja a vida boa ou ruim, eu olho a Bíblia e às vezes não consigo enxergar de maneira tão real esse Deus que está ali. Um Deus com poder tremendo que abre o mar. Eu preciso ver. Um Deus que fala de maneira direta, um Deus que fala através de profecia, e para mim não tem. Eu não consigo enxergar esse Deus. Ele parece tão poderoso às vezes, mas parece poderoso para os outros, porque para mim não. E cadê esse Deus que agia de forma presente no meio dessa história toda comigo? E às vezes nós até questionamos, nós precisamos de provisão do Senhor, e provisão do Senhor é aquilo que necessitamos. E hoje eu quero refletir aqui com os irmãos sobre isso, sobre esse Deus que provê e continua provendo, apesar de não vermos mais mar se abrindo, embora Ele possa fazer, apesar de não vermos a sarça pegando fogo, apesar de não vermos o cordeiro debaixo da árvore preparado para o sacrifício, para que o filho não seja sacrificado, Deus ainda é o Deus que provê. E eu, estudando sobre isso, me veio à mente então o livro de Esther, porque na história bíblica, se você for ler a Bíblia num contexto histórico, por partes históricas, então esse Deus muito presente, de maneira muito ativa, que fala, que faz, que vê acontecer, que desce fogo do céu e queima os profetas de Baal, esse é o Deus que a Bíblia apresenta, é o Deus que liberta, esse é o Deus que apresenta. Mas quando nós chegamos no livro de Esther, há particularidades que hoje servem a nós. Porque quando eu chego no livro de Esther, eu me familiarizo muito com o livro de Esther. Esther é um dos 2 livros da Bíblia que o nome de Deus não é citado. Deus não aparece no livro de Esther de maneira presente. Deus falou, Deus mandou, Deus ordenou. Então vem um anjo e disse a Esther, não tem. No livro de Esther não encontra. Então, por ordem do Senhor foi feito assim. Não tem. Então, eu começo a me familiarizar com esses 10 capítulos do livro de Esther, um livro curto, porém, com ensinamentos que nós teríamos o dia todo para ficar aqui, ouvindo e refletindo sobre esse. Eu separei alguns aqui para refletirmos, porque o livro de Esther parece muito conosco. Os personagens envolvidos são personagens do dia a dia, que vivem em um mundo cheio de coisas e situações, e onde a presença de Deus, pelo menos no começo, não é vista assim de maneira tão clara. E como hoje, acontece comigo e acontece com você. Onde está Deus? Onde está o Senhor que provê? No livro de Esther, eu não consigo, a primeira leitura, encontrar esse Deus, porque não está escrito o nome dele lá. 10 capítulos de história, 10 anos provavelmente de história. Um império grandioso e gigantesco, o Império Persa. 4 personagens principais. Um rei severo,
um homem mau, um judeu disfarçado e uma garota órfã, muito bonita. Esses 4 personagens, e mais quem? O anjo, Deus, Espírito Santo. Na leitura, não. Onde está o Senhor que provê? O livro de Esther nos mostra para fortalecer a nossa fé. É preciso fé para vivermos nesse mundo. E a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é a palavra de Deus. E quando eu chego à palavra de Deus, no livro de Esther, onde está Deus? No capítulo 1 do livro de Esther, nós encontramos ali o Império Persa, os persas que derrotaram os babilônicos. Então, constitui um império gigantesco, um território de quase 8 milhões de quilômetros quadrados, metade da população mundial, que na época, em torno de 50 milhões de pessoas, metade da população mundial, fazendo parte desse império. A história, ela se passa em uma das 4 capitais do Império Persa, um lugar chamado Suzã, uma capital de inverno. Provavelmente esses episódios, todos os episódios têm o rei, provavelmente os episódios eram sempre, as situações eram sempre constituídas no inverno, porque é ali que o rei ficava, no inverno. Todo o governo ficava na cidade de Suzã, no inverno, porque no verão as temperaturas eram muito altas ali. Mas a história conta que Alexandre o Grande, quase um século depois, quando entra nesse mesmo palácio de Suzã, encontra nos valores de hoje, quase um século depois desse reinado, Alexandre o Grande encontra dinheiro de hoje, em torno de 50 bilhões de dólares em barras de ouro, e em torno de 200 toneladas de moedas de ouro. Um século depois, era um império forte. A Bíblia no capítulo 1, nós não vamos ler todos os textos pelo tempo, mas a Bíblia no capítulo 1 traz que esse império, ele ostentava sofás de ouro e prata, cortinas enormes de linho, mármore por todos os lados. Um império gigantesco com sede de crescer mais. Um rei que propõe uma festa aos governantes de 127 províncias que ele mostrava. E uma festa não tão curta, uma festa de 180 dias, 6 meses de festa. E nesses 6 meses de festa, o rei ostentava todo o poder aos governantes das províncias, porque ele queria o apoio, e mostrando um poder, a riqueza, queria o apoio para invadir a Grécia e aumentar ainda mais esse império. E nessa festa no final dessa festa, ocorrem situações que então faz com que Esther e seu primo Mardoqueu entre na história. A Bíblia conta que no final dessa festa de 180 dias, o rei e todos os governantes já caindo de bêbado, o rei ordena que a sua rainha, chamada Vasti, venha à festa para que ele mostrasse ela ao povo que ali estava, porque a Bíblia fala que ela era muito bonita. E o texto traz que o rei pediu que Vasti viesse vestindo a coroa. A história, alguns historiadores trazem que a coroa que o rei pediu provavelmente era Vasti vestindo apenas a coroa, para que ele pudesse exibi-la, a beleza dela a todo mundo. Vasti nua de coroa é o que o rei queria. Mas Vasti disse não. E foi uma situação, o livro de Esther, em alguns momentos, ele parece cômico até, para nós. Porque em a rainha dizer não, o rei não tinha nada escrito, não tinha lei contra isso, porque afinal de contas, ninguém nunca tinha dito não ao rei. Vasti, a rainha, disse não vou. Quando ela diz não vou, então o rei consulta os sábios, dizendo, o que vamos fazer agora? Porque não teve uma situação ainda como essa. Então os sábios disseram, rei, é melhor promulgar uma lei, dizendo que quem manda em casa são os homens. Senão, daqui a pouco todas as mulheres vão querer mandar, e os homens mandam, e elas dizem não. Então é melhor promulgar uma lei que os homens mandam em casa. Já pensou uma lei dessa?
Não é necessário. Os legisladores não conseguiriam sair de casa hoje para ir discutir a lei. Mas naquele tempo, os homens preocupados disseram: vamos fazer uma lei. E o rei disse: assim seja feito. Então foi feita uma lei. Vasti perdeu a coroa. E ela nunca mais pôde ver ao rei. Perdeu o posto de rainha por ter dito não ao rei. O rei ficou sem rainha. E a lei foi promulgada para que toda mulher obedecesse seus maridos. Esse é o capítulo 1 do livro de Esther. Por que eu disse ele? Porque eu quero que você preste atenção numa coisa: o império era poderoso e grande. Um rei que mandava e deveria ser obedecido. Nesse contexto todo, aparece então, no capítulo 2 do livro de Esther, a partir do verso 5. Quem é Esther? A partir do verso 5, no capítulo 2, a Bíblia diz assim: nesse tempo, havia uma fortaleza de Suzã, um judeu, chamado Mardoqueu, que na sua Bíblia pode estar Mordecai, a mesma pessoa, sobre o rei, chamado Xerxes. Na sua Bíblia pode estar Assuero, é o nome hebreu dele, Xerxes é o nome grego. O nome persa eu não consigo pronunciar, tem muito S, muito K, vamos ficar com Xerxes, ou Assuero, é o mesmo rei. Mas, a partir do verso 5, neste tempo havia uma fortaleza de Suzã, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Preste atenção nesse pedaço. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. A família dele, então, foi então escravo na Babilônia. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa. Hadassa, o nome hebraico de Esther, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha, como resultado do decreto do rei. Qual o decreto do rei? Pare aqui, nós continuamos. Então o rei não tinha rainha, e todo aquele banquete de 6 meses para convencer os seus governantes a invadir a Grécia deu certo, eles invadiram a Grécia. Porém, numa histórica frustração e humilhação, milhares de soldados persas perderam a batalha para algumas centenas de soldados gregos. E o rei voltou quietinho para a Pérsia, carente. Não tinha o grande poder daquele rei na batalha contra os gregos, não deu certo. Então o rei quis outra rainha e pediu para que se fizesse um concurso de beleza e trouxesse as jovens mais bonitas do reino para que ele escolhesse rainha e aumentasse o seu harém. Com certeza esse rei estava com o ego ferido por ter perdido a batalha. Então, continuando a leitura, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa. Quando o pai e a mãe dela morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, este decreto que pede então que as jovens se apresentem ao rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar em ninguém a sua nacionalidade judia, nem a origem da sua família. Então Esther foi levada, junto com outras tantas jovens, para o harém do rei, para ser preparada para passar na frente dele, para ser uma possível candidata à rainha. E, resumindo a história, a sua beleza impressionou o rei. No verso 17 diz que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e declarou rainha em lugar de Vasti. Uma garota que nasceu pobre, sem pai, sem mãe. O que ela tinha? Beleza. O rei se encantou dessa beleza e a fez rainha. Um primo que assumiu ela como pai, com certeza esse primo era bem mais velho que ela, assumiu ela como pai.
conseguiu que ela chegasse a rainha de um império grandioso. Isso, nesse contexto, onde está Deus nesse contexto? Um rei que queria uma garota, uma rainha, uma garota bonita que encantou o rei, se tornou rainha. Esse é o contexto. As coisas fluíram para aquele povo. Esther se torna rainha. Não diz de que povo é. Mardoqueu também esconde a sua nacionalidade. E também trabalha para o governo. Mardoqueu ficava à porta do palácio do rei. E ele tinha uma função na porta, que com certeza era uma função como uma triagem, para ver quem pode entrar, quem não pode. E vai indo, tudo ia bem. As coisas vão fluindo, tudo vai bem. Onde se é necessário um senhor provedor aí? É necessário? Eu não sei, porque tudo vai bem. As situações iam indo bem. Rainha, o tio tinha contato, a Bíblia diz que ele ficava rondando o palácio para ver como é que ela estava. Ela se torna rainha. Sabe, mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas do que eu li. O texto que nós lemos diz que Mardoqueu e essa sua prima Hadassah, Esther, eles faziam parte daquele povo que veio cativo à Babilônia. E aquele povo cativo à Babilônia, com o Império Persa, teve a opção de voltar a Jerusalém. Muitos deles voltaram a Jerusalém através de um decreto do próprio pai do rei, desse rei aqui, o rei Xerxes. E eu pergunto a você, o que Mardoqueu fazia na Pérsia? Judeu, com costumes diferentes, com comportamentos diferentes. Então, o que ele fazia lá? Ele teve a escolha de voltar e resolveu ficar, deixando no anonimato a sua origem, para poder ficar no meio daquele povo, com crenças diferentes, coisas diferentes, com costumes diferentes. O que ele enxergou ali? O tamanho da Pérsia era muito grande, oportunidades tinham ali. Pois ele ficou, ele teve a chance de ir embora e ele ficou. E tanto oportunidades tinham ali que ele agarrou a dele. E conseguiu que a sua prima, que ele cuidava como filha, se tornasse rainha. Mas se tornar rainha, fazer parte do harém do rei, não é uma coisa tão simples. Esther se submeteu a muitas coisas. Todas aquelas jovens que o rei chamou, aquelas jovens, mesmo que elas não fossem escolhidas a rainha, elas continuavam no harém do rei, nunca podiam se casar com outro homem, ver outro homem, escravas do rei. Ela se submeteu a isso, se tornou rainha. Sabe, o que eu aprendo no capítulo 1 e 2 do livro de Esther, que a Pérsia é grande e nos mostra grandes oportunidades, como mostrou. Mas a Pérsia pode te enganar como pode me enganar. As oportunidades que surgiram para aquele povo que tinha os princípios do povo de Deus, faziam com que eles tivessem que mudar um pouco a sua identidade. Então, eu preciso dizer a você, o Senhor proverá para aqueles que mantiverem uma identidade firme diante daquilo que Deus quer. O Senhor proverá, as coisas vão bem, até que e quando as coisas vão bem, até que, e vamos colocar 3 pontinhos até aqui, quando as coisas vão bem, até que, então, nós esquecemos um pouco do Senhor que provê, e nos adaptamos àquilo que a Pérsia tem a oferecer. E o que a Pérsia tem a oferecer? Riqueza, poder? Pode ser. Mas a Pérsia pode ser também a nossa limitação
em todos os problemas que temos, nas coisas, na vida que levamos, nós vamos levando no dia a dia, vamos procurando direção para seguirmos a nossa vida, vamos procurando direção para resolver os nossos problemas, perdemos a noite de sono pensando em o que vamos fazer amanhã, perdemos esperança com diagnósticos terríveis, nós vamos levando a vida, e às vezes a vida é generosa conosco, porque a lei do trabalho e da conquista, ela funciona, independente qual é a sua crença, e nós vamos levando, e a vida vai nos trazendo situações, e vamos nos adaptando, e às vezes esquecemos que, em primeiro lugar, antes de tudo, nós temos um Deus que provê, porque nós não estamos vendo esse Deus em direção, não há um profeta aqui para dizer, não há uma sarça consumindo aqui, e o mundo está correndo, e onde está Deus? Sabe que Deus, quando escolhe Abraão e quer fazer dele uma grande nação, Ele coloca algumas restrições. O que eu quero para te tornar filho meu, para te tornar pai de muitos filhos, o que eu quero de ti, nação de Israel? Fidelidade. Buscar Deus em primeiro lugar é o que faz a diferença, e o povo por algumas vezes se desviou disso, e Deus teve que dar um choque, como ser escravo na Babilônia, por exemplo, como ser submetido ao Império Persa, para que o povo voltasse a entender que não importa o dia a dia, é o Senhor que provê as coisas, porque tudo ia bem, Esther rainha, Mardoqueu ali, estamos indo bem, até chegar no capítulo 3, o capítulo 3 já começa dizendo, a partir do verso 1, algum tempo depois disso, alguns anos depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele, para lhe mostrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele, para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele ia tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Tudo vai bem, até que aparece um homem chamado Amã. E o que chama a atenção nesse texto é logo no começo. Quem era Amã? Amã, filho de Emedata, o Agagita. Quem era o Agagita? Descendentes de Agag. Quem era Agag? Rei dos Amalequitas. Quem eram os Amalequitas? Inimigos do povo de Deus desde a saída do Egito. Um povo mau que atacou os hebreus no deserto. Os hebreus não tinham riqueza, não tinham poder, não tinham nada. Atacou por maldade. Inimigo do povo de Deus. Esses eram os amalequitas. E uma vez Deus deu a ordem a Saul: mata todos, inclusive seus bois. Saul matou alguns, mas os bois eram bonitos e ele guardou e poupou a vida de um rei. Quem é esse rei? Agag. Amã era descendente dele. Inimigo, odiava. Por que não matar só apenas um homem que não se curva a mim? Não, vamos matar todos, porque Mardoqueu colocou afora a sua identidade. Uma identidade de quem serve a Cristo, uma identidade de quem serve a Deus, uma decisão de escolher uma identidade voltada àquilo que Deus quer para a vida. Isso complicou a vida dele? Não, o Senhor proverá quando decidirmos ter uma identidade que reflete Cristo.
as coisas não complicaram, até que complicaram, mas complica para nós também. Mas então o Senhor que provê aparece nessa história, mesmo sem o nome dele ser dito, mesmo sem um anjo aparecer, mesmo sem um profeta falar. Foi depois de que Mardoqueu, eu não vou me curvar diante de Amã, porque a minha identidade é uma identidade do povo que serve a Deus. Então as coisas começam a acontecer de mal, mas nós vemos nessa história o poder e a mão do Senhor sobre ele, sobre a rainha e sobre todo o povo. Amã fica furioso com isso tudo. Então, era o segundo homem no reinado. O rei, quando escolhe Amã, dá o anel a Amã. O anel do rei era o que selava as ordens, os decretos, as leis. E lei vinda do rei tinha que ser cumprida e não poderia ser revogada nem pelo próprio rei. Nisso, ele começa então a traçar esse plano de matar Mardoqueu e todo o povo judeu. Então, aí nós começamos a entender, ver a mão do Senhor que provê, porque Mardoqueu fica desesperado. Mardoqueu começa então a Bíblia fala que ele se veste de roupa de saco e cinza e lamenta, e todo o povo começa a lamentar, porque Amã pede ao rei que então se emita o decreto, e o decreto foi emitido. O Império Persa, apesar de muito grande, ele tinha uma particularidade, eles tinham um sistema muito bom de correios, um sistema muito rápido de entrega de cartas. Então todo o decreto dado ao rei, apesar do império ser muito grande, com cavalos e carruagens específicas, essa ordem chegava muito rápido a todo o império. Logo, todo judeu espalhado pelo Império Persa sabia que havia uma ordem, que o rei aprovou uma ordem de matar a todos, porque segundo Amã, esse povo faz coisas diferentes de nós, não se junta conosco, eles fazem tudo diferente, então eles merecem morrer. Então tinha uma data marcada para isso, e aí então o povo se desespera. Mas quando há o desespero, precisamos lembrar de uma coisa: há um Deus que provê tudo aquilo que necessitamos, quando assumimos a identidade de povo de Deus, e foi isso que aconteceu. Mardoqueu, é claro que foi a Esther. Aliás, porque Esther era a rainha, influente ao rei, para pedir ao rei. E no capítulo 4, do verso 13 ao 14, capítulo 4, verso 13 e 14, depois que Esther fala, e que Mardoqueu fala com Esther, e pede para que Esther converse com o rei. Esther devolve apenas uma situação assim para ele. Vamos ler. Não vamos ler não, vamos ler esse verso mesmo. Mas antes lemos o verso. Esther devolve para Mardoqueu dizendo assim: eu não posso chegar ao rei, ninguém pode ir ao rei sem ser convidado, ninguém pode chegar à presença, à sala do trono do rei sem que ele chame, e o rei deve estar muito de mau humor, faz 30 dias que ele não me chama, eu não posso ir lá. E aí sim, no capítulo 4, verso 13 e 14, Mardoqueu diz assim, Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará, quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Eu quero que você preste atenção em alguns pontos aqui. Mardoqueu diz a Esther: você não vai falar com o rei, se você ficar calada, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. De alguma maneira, Deus vai encontrar uma saída para todos nós. De alguma maneira as coisas vão acontecer. Livramento e alívio vão vir, mas quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor permitiu que você se tornasse rainha. Sabe, as coisas vão acontecer. Deus ainda é o Deus que provê e controla todas as coisas no mundo, inclusive a sua vida. E eu preciso te dizer, quem sabe não foi para este momento que você tem vivido, seja ele bom ou ruim, que o Senhor coloca no seu coração, para que você o busque mais, para que você então veja de maneira clara quem é o Senhor provedor.
Nós precisamos assumir essa identidade, é isso que faz a diferença. Quando nós identificamos em que em todos os momentos Deus está, qual é o momento da sua vida, quem sabe não foi para este momento que o Senhor trouxe, preparou toda a sua história para que você decida de vez seguir a identidade de Cristo, para que você esqueça a Pérsia, esqueça o que a Pérsia e o mundo têm a te oferecer, esqueça uma identidade que é uma identidade dupla, para que você esteja em todos os lugares e se atire em primeiro lugar aos planos do Senhor. Quem sabe não foi para este momento, as coisas vão acontecer, Deus ainda continua agindo e vai agir para sempre, mas por que não participar desse momento? A questão não é se o Senhor vai prevalecer diante das situações, a questão é, você quer ou não quer participar disso? Nós estamos muitas vezes procurando saídas e situações para a nossa vida em todos os lugares, e apenas quando não vemos mais saída, procuramos a Deus. O Senhor provê, então precisamos assumir uma identidade que reflete a dependência de Deus, porque quem sabe não foi para um momento como esse. Qual a situação que vocês têm vivido? Quem sabe o Senhor não permitiu até aqui, para que hoje você ouvisse essa palavra que eu estou te dizendo, para que hoje você decidisse, então, assumir, tirar a roupa e assumir a identidade, como, sabe, o super-herói que então ele se esconde. Quem sabe não foi para esse momento. Foi isso que Mardoqueu disse à rainha: você não quer participar, o rei está nervoso, o rei mata quem chega para ele sem ser convidado. Tudo bem, alguma coisa vai acontecer, nós vamos buscar a Deus, mas quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou aí. E quando nós voltamos e analisamos o contexto da história, nós percebemos que foi para este momento que o Senhor permitiu que Esther, essa menina sem nada, essa menina sem pai, sem mãe, essa menina que não era pertencente àquele povo, se tornasse rainha. Verso 15 em diante. Então Esther enviou, depois que ela ouviu isso, Esther enviou uma resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e preste atenção nisso, e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Aí depois disso, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez tudo como Esther pediu. Esther ouve que Mardoqueu diz a ela, então diz: vamos buscar ao Senhor. O que precisa acontecer mais para tomarmos uma decisão de darmos mais tempo ao Senhor, porque Ele é o Deus que provê? O que precisamos mais para tomar uma decisão de esquecer tudo que tem pela frente, de antes de fazermos qualquer coisa, antes de tomarmos qualquer decisão na vida, buscarmos ao Senhor, antes de entrar na sala de um trono de um rei perverso e terrível, entrarmos na sala do trono do Senhor? O que mais falta acontecer? O Deus que cuida de todas as coisas tem nos dado sinais de que Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa fidelidade. Deus tem nos colocado em situações para que percebamos que é necessário buscar a Ele. E quando tomamos a decisão, aí começamos assim a exercer a fé como Esther. Tá bom, eu vou à presença do rei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mas antes, busque também ao Senhor. Uma identidade, a identidade que Deus quer de nós é uma identidade que não toma decisão sem buscar ao Senhor. É isso que quer conhecer o Deus que provê. Pare de tomar decisões por conta, busca ao Senhor. Por quanto nós temos buscado ao Senhor, quanto nós temos buscado a Deus, quanto nós temos conhecido pela palavra de Deus o que Ele quer de nós, é isso que acontece. Então o capítulo 5 vai dizer que Esther então vai ao encontro do rei sem ser convidada. Há 30 dias que o rei não chamava ela, há 30 dias, esse rei estava de mau humor, esse rei gostava de mulher. Há 30 dias ele não a chamava, pois ela aparece na frente dele. E a história diz que o rei sorri para ela e estende o cetro de ouro para que ela tocasse. O ato de estender o cetro de ouro significa que o rei concorda com a tua presença ali, mesmo sem ser convidado, então pode dizer o que quer.
sabe que todas as histórias, filmes, novelas, tudo que trata esse momento da história de Esther, sempre o enfoque é a beleza dela. Uma mulher bonita como ela, como era, aparece à porta da sala do trono, é lógico que o rei vai sorrir e pede para ela entrar. Só que se nós voltarmos no capítulo 1, vai dizer que a rainha Vasti também era linda e exuberante, tanto que o rei queria expor ela às pessoas. E ela descumpriu a ordem real, e mesmo sendo linda e exuberante, o rei não a perdoou. Esther era linda e exuberante e descumpriu as ordens, não pode ir à presença do rei, e ela foi, e o rei a aceitou. Não foi a beleza de Esther, porque a beleza de Vasti não serviu, foi a oração do povo de Deus, foi o jejum, a entrega, a dedicação a Deus, a busca por Deus na decisão a tomar. Ali é a presença do Espírito Santo, era o Senhor provendo. Onde aparece Deus no livro de Esther, eu não consigo ver ele em fogo, em chuva, em trovão, aparece na providência, nas situações, porque o povo buscou. O rei então recebe Esther, e já pede o que você quiser. Quer metade do reino, eu te dou. Assim, uma cantada forte. Quer metade do reino, eu te dou. Ela falou, não, eu quero só um jantar com você e Amã. E nesse meio tempo, Amã esperava a data de matar o povo de Deus. Mas ele estava tão irritado com Mardoqueu, que na cabeça dele, ele disse, eu vou nesse jantar amanhã, e vou pedir a cabeça do Mardoqueu adiantado, o rei vai me dar. Onde está Deus que provê? Onde está Deus? A Bíblia fala que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. A história conta que naquela noite, antes do jantar, um jantar que Esther preparava para o rei Xerxes e para Amã, naquela noite o rei não consegue dormir, e pede para que, algo incomodava ele, pede para que os seus súditos lessem histórias sobre o reino, sobre os feitos do reino, para que ele pudesse dormir. E a história lida foi uma história de Mardoqueu. Mardoqueu certa vez descobriu à porta do palácio que alguns eunucos do rei tramavam matá-lo. Ele avisa Esther, Esther avisa ao rei. Então o rei manda desarmar esse plano, mata aquelas pessoas que queriam matá-lo. Mardoqueu salvou o rei, uma vez, uma ocasião. A Bíblia é bem curta a contar essa história, só que coincidentemente a história que o súdito do rei leu para ele foi essa. Teve uma vez que alguns homens queriam matá-lo, então apareceu um súdito aí chamado Mardoqueu, e ele descobriu, contou a rainha te contou e tudo resolvido. O rei então, meu Deus, eu nunca fiz nada com esse homem. Numa noite sem sono, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto Mardoqueu estava lá preocupado, eu vou morrer, Deus estava agindo. Onde está Deus no livro de Esther? Incomodando pessoas a abençoarem. Deus vai usar pessoas para te abençoar como usa, pessoas que você nem espera. Pare de procurar, apenas busque o Deus provedor. Ele faz enquanto dorme. Naquela noite ele fez. Quando Amã chega para pedir a cabeça de Mardoqueu, o rei diz para ele, Amã, me diz uma coisa, o que o rei deve fazer com um homem que o honra muito? Amã, todo prepotente, achou que estava falando dele, e ele disse assim, o rei, para honrar alguém, o rei deve dar a sua capa, o seu cavalo, e deixar que esse súdito passeie pela praça principal, usando o manto real, o cavalo real. O rei diz, pois esse homem é Mardoqueu, já que você deu essa grande ideia, vai lá e faz isso com ele. Esse homem jurado de morte foi honrado por aquele que deveria matar. Parece trama de filme isso, mas é o poder de Deus na vida daqueles que o servem. Esse é o Deus que provê. Você pode não estar vendo grandes maravilhas, Deus tem feito grandes coisas, como fez na vida daquele homem. E naquele mesmo dia, Mardoqueu que ia morrer, Mardoqueu usa as vestes reais, e naquela noite, ao jantar, onde Esther diz ao rei, o rei fala de novo, o que você quer? Quer metade do meu reino? Não, eu quero misericórdia. O meu povo, ela também revela a identidade, o meu povo está jurado de morte. E o rei diz, quem fez isso? Ele, Amã, que estava aqui. O rei furioso, percebe que foi enganado e ludibriado por Amã, e manda matá-lo. Sabe como ele morreu? Ele morreu de um jeito bem especial,
Porque no dia anterior, ele estava tão certo, a Amã estava tão certo que ia matar Mardoqueu, que manda fazer uma forca de 20 metros na frente da casa dele, para que todo mundo veja que ele ia morrer. E essa tradução forca, ela é um pouco discutível. Os persas gostavam de matar as pessoas espetadas. Provavelmente não foi tão uma forca daquela que a gente conhece, mas um espeto, uma vara de 20 metros, para colocar Mardoqueu, e que ele morresse espetado numa vara de 20 metros de altura, imagine. Então o rei, furioso com Amã, esse cara que enganou, fala, mate ele. Aí um súdito teve uma grande ideia lá, um soldado do rei, fala, para matar ele, a gente tem uma forca lá de 20 metros na frente da casa dele, por que não matá-lo lá? E foi lá que ele morreu. É assim. Então, naquele dia, o rei deu a Ester todos os bens de Amã. Naquele dia, Deus tirou o anel de segundo homem do reino de Amã e colocou no dedo de Mardoqueu, e Mardoqueu se tornou o segundo do reinado. Um homem que amanheceu jurado de morte e adormeceu como segundo no reino. Onde está o Deus provedor trabalhando por mim e por você? Porque estamos perdendo tempo buscando a vida em coisas que não nos trazem essa situação. Mas nós temos vitórias. Deus provê o que necessitamos em todas as situações que necessitamos. Foi isso que Ele fez. Olha onde está Deus, num livro bíblico onde o nome de Deus não é citado. Olha onde está Deus. Então todos viveram felizes para sempre. Não foi bem assim. Afinal de contas, eu disse no começo, decreto real, o rei era considerado como um Deus. Então a sua palavra não podia voltar atrás. Embora Amã tivesse morrido, embora Mardoqueu tivesse se tornado um homem importante no reinado, embora Ester continuasse rainha, o decreto que o rei tinha autorizado lá atrás, para que matasse todo o povo de Deus, continuava, não tinha como voltar atrás. Qual a provisão que nós estamos procurando de Deus? Cuidado. Se você quer respostas mágicas, não vai vir de Deus. Tem uma vida a seguir adiante, mas Deus proverá. O Senhor proverá. A perseguição pelos judeus continuaram, não foi um final tão feliz assim, não dava para voltar. Ainda a família, o povo de Amã, embora Amã tivesse morrido, estava com o decreto na mão. Tudo bem, Amã morreu, mas na data nós vamos matar todo aquele povo. E o rei diz, pois é, mas eu não posso voltar atrás. Mas numa articulação governamental, o rei fala, então vamos outro decreto. Voltar atrás nesse eu não posso. Mas eu vou dar um decreto aqui que vocês podem se defender. Então tá bom, melhor do que nada. Pois na data marcada, o povo de Deus também estava preparado. Os judeus estavam preparados para enfrentar. E eles venceram a batalha. O que você espera de Deus? Há batalhas a seguir em frente. Não foi, a história de Ester não nos conta uma história mirabolante, de algo que terminou assim, tão feliz. Teve luta, teve batalha, mesmo depois de tudo isso, mas a mão de Deus estava com eles. Eles lutaram, mas eles venceram. Sabe, os finais felizes com Deus sempre tem a ver com coragem, sempre tem a ver com fé, sempre tem a ver com perseverança, sempre tem a ver com identidade, sempre tem a ver com ser fiel até a morte, sempre tem a ver com decidir algo e ir à frente, sempre tem a ver com batalha, mas sempre tem a ver com resposta, com vitória. Deus não desampara, o Senhor ainda é o Senhor que provê, mesmo nós não vendo as coisas. Por que você está procurando outras coisas? É hora de procurar a Deus. Volte-se a Deus, nós precisamos disso. As lutas vão continuar, mas a resposta do Senhor é provisão. Provisão é exatamente o que precisamos, não é nem mais nem menos, é o que precisamos. Foi isso que aconteceu. Eles prevaleceram pela mão do Senhor. A beleza de Ester era grande, mas foi o jejum e oração que fizeram com que o Espírito Santo tocasse no coração daquele rei duro e aceitasse. Foi a lamentação e a busca de socorro de Mardoqueu que fez com que os olhos do Senhor voltassem para ele. Qual é a sua situação? É hora de voltar-se a Deus. O Senhor ainda é o Senhor que provê. E assim termina esses 10 capítulos, num livro onde o Deus não aparece. Deus aparece o tempo todo, inclusive no livro da nossa história.
Você não está vendo Deus, não vê, Ele ainda está, Ele continua sendo o Senhor da nossa história. Você não consegue, cuidado, como está a sua vida, está boa demais, o Senhor ainda continua sendo o Deus da sua história. Volte-se a Deus, não deixe que a Pérsia te domine, não deixe que a beleza do ouro, do mármore, das cortinas de linho te domine. Quem sabe não foi para um momento como esse. A palavra diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que o Senhor escreveu a nossa história, tudo o que acontece está no controle do Senhor. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus escolheu, para que você então o buscasse mais. Voltando no texto para terminarmos, o texto de 22, do Gênesis 22, no verso 14. O Senhor deu livramento a Abraão. Então, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, e preste atenção disso, no monte do Senhor se proverá. Qual que era o monte de Abraão naquele momento? Era um monte onde ele via ali a possibilidade de perder o seu filho, e naquele monte o Senhor proveu. Qual é o seu monte? Nós vivemos num mundo onde a Pérsia não vai conseguir ter poder. Aquele império todo não foi suficiente para situações difíceis. O que você tem buscado? Nós temos uma Pérsia hoje nos oferecendo muitas coisas. Cuidado. Quem provê é o Senhor. As pessoas não conseguem, estão cada vez mais buscando e não conseguem encontrar nada. Quem provê ainda é o Senhor. E aonde está esse Deus? Eu não estou vendo. Ele está no teu dia a dia, Ele está na tua oração de madrugada, Ele está no teu choro, Ele está na tua conquista, Ele está no salário que entra, Ele está nos funcionários que você consegue empregar, Ele está no desemprego que você não tem, Ele está em todos os lugares. O Senhor não vai te abandonar, só não desista dEle, volte a Ele. O Senhor proverá, fique de pé. Ele é o Deus. Ele é o Deus que está na tempestade, Ele é o Deus que está no sol fresco, Ele é o Deus que está no inverno. Como eu disse no começo, o palácio de Suzã ficava num lugar onde o rei estava ali sempre no inverno. Essa história com certeza se passa sempre no inverno. O inverno é difícil, né? Tem pessoas, eu gosto do frio, o inverno longo é difícil. Inverno é frio, inverno é cinza. Qual é o seu inverno? É o Senhor que provê. Deixa tudo de lado, volte ao Senhor. Cante essa canção.